Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre parto humanizado, hoje vou falar sobre alívio da dor no trabalho de parto e parto. Quando a gente fala em trabalho de parto e parto, a primeira palavra que vem à nossa mente, em geral, é dor. E a palavra dor traz consigo um sentimento, que é o medo. E o medo é um dos principais inimigos para uma boa evolução no trabalho de parto. Por quê? O medo, ele gera na gente a liberação de uma substância que chama adrenalina. A adrenalina, ela inibe a ação de um hormônio que chama ocitocina, que é super importante para uma boa evolução do trabalho de parto. Não é aquela ocitocina que faz um sorinho não, tá? É a ocitocina que a gente mesmo produz no nosso corpo. Então, a ocitocina, ela é importante para o trabalho de parto, para uma boa evolução. E se a gente tem medo, a gente tem liberação de adrenalina. Se a gente tem ansiedade, a gente tem liberação de adrenalina. E isso vai prejudicar o bom andamento do trabalho de parto. Bom, então, o que fazer para não ter medo, né, gente? Então, a primeira coisa mais importante é a informação. Então, sempre ter uma boa informação sobre como ocorre o trabalho de parto, como é a evolução, como é a fisiologia. Isso tudo durante a sua gestação é super importante. Então, a gestante, ela precisa procurar informações, tanto para ela poder saber como é um parto, mas informações, gente, com pessoas que estão acostumadas a lidar com isso, com pessoas que têm conhecimento para informar, e não com aqueles relatos de parto horríveis, que aí, não, porque no meu parto foi assim, no meu parto foi assado. E aí a gente só tem o quê? Para assustar mais ainda as gestantes. Então, procurar informações com pessoas esclarecidas, que tenham conhecimento, que possam te orientar sobre o que esperar durante o trabalho de parto e parto. Isso vai te gerar menos ansiedade, menos medo e com isso você também vai ter menos sensação de dor, porque o medo e a ansiedade também geram uma percepção maior de dor. Bom, outra coisa importante é o acompanhante, que a gente já falou até em vídeo anterior, né? O acompanhante é super importante, porque o acompanhante ele vai te trazer um conforto, né? Uma segurança, tá ali do teu lado, ele esteve com você durante a gestação, ele esteve com você durante suas decisões, do que você queria para o seu trabalho de parto, do que você espera do seu trabalho de parto, e ele vai poder te trazer tranquilidade. Então, a presença do acompanhante também ajuda a aliviar a dor. Uma coisa assim bem interessante é o ambiente. Então, o ambiente em que você está durante o trabalho de parto e parto também é bastante importante para o alívio da dor. Então, um ambiente que tenha pouca iluminação, né, uma luz não forte, uma luz mais fraca. E existem alguns estudos também que falam sobre audioanalgesia. O que é a audioanalgesia? É uma redução da sensação de dor através de ouvir músicas. Então, a gestante, ela pode, mesmo que seja no SUS, né, o seu parto, você pode fazer uma playlist das músicas que você gostaria de ouvir, que você sente que te tranquilizam e que você gostaria de ouvir durante o seu trabalho de parto e parto, se isso for adequado para você, né? Existem pessoas que ficam, e determinadas músicas também que agitam mais do que melhoram, né? Então, outra coisa importante que pode ser utilizada também é a aromaterapia. Aromaterapia é o quê? Você colocar um óleo essencial, né, que tem um cheirinho e tem propriedades medicinais, num difusorzinho para ele difundir o odor, né, o cheirinho dele. Uma interessante é a lavanda. Então, a lavanda pode ter uma ação relaxante. E essa ação relaxante da lavanda vai te ajudar a ter uma percepção menor de dor. Então, é uma coisa que você também pode tentar. Mobilização. Então, não ficar o tempo todo parada, sentada, deitada na cama. Então, andar, fazer certos movimentos que tanto a doula, né, que é aquela pessoa que não precisa ser uma técnica, né, não precisa ser enfermeira, não precisa ser médico, não precisa ter um conhecimento da área da saúde, mas geralmente tem um treinamento, a gente falou isso em vídeos anteriores, ela pode te orientar nisso também, na movimentação. E não só a doula, como a enfermeira obstetra. Uma coisa também bem interessante é a massagem. A massagem pode ser feita pelo seu acompanhante, pode ser feita pela doula.
Então, é uma coisa que geralmente a massagem relaxa e relaxando você vai sentir menos dor. A compressa morna na área lombar, né, no finalzinho da nossa coluna, que também vai relaxar e também vai gerar uma redução da dor. Além da compressa, pode ser também tomar banhos mornos ou quentes, que duram mais ou menos de 15 a 20 minutos, também podem diminuir essa sensação, essa percepção de dor. Existe a famosa banheira, né? Então a banheira, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, não dá para você entrar na banheira logo no início do trabalho de parto. Tem que se esperar um pouco que esse parto seja mais avançado, em torno de 6 centímetros de dilatação, mais ou menos, para que você também não tenha um efeito contrário, porque aí às vezes relaxa tanto que você demora, né? Arrasta um pouco mais esse trabalho de parto. Tem também a bola, que é aquela bola utilizada em fisioterapia, pilates, que a paciente senta na bola e pode fazer movimentos de rotação e outros movimentos que vão relaxar a musculatura do períneo e da pelve da paciente e também reduzir a dor. Esses movimentos também podem ser ensinados tanto pela doula quanto pela enfermeira obstetra, e também podem ser pesquisados pela própria paciente, né? Hoje em dia a gente tem tanta informação, sempre lembrando de procurar informação no lugar correto. A acupuntura também pode ser tentada, é muito interessante para quem tem disponibilidade. E isso que eu falei até agora foram os métodos não farmacológicos, ou seja, não medicamentosos, né, da dor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos farmacológicos ou métodos medicamentosos da dor. Então a gente tem basicamente dois, que seria o quê? A analgesia. A analgesia nada mais é do que reduzir dor. Então a analgesia intramuscular, no músculo, né, injeção muscular, ou venosa, que a gente usa uma substâncias, né, que o tipo se chama opioide. Eles, em geral, causam uma leve sedação e pela sedação você tem uma sensação menor de dor. Só que eles podem causar náusea, vômito, então isso trazem algum prejuízo durante o trabalho de parto. Além disso, quando eles são feitos próximos ao momento do parto, eles podem causar uma depressão respiratória no recém-nascido. Então, algumas pessoas têm muito medo de utilizar por conta disso. Além dessa analgesia, tem a analgesia regional, que é aquela analgesia na coluna. Ela é como se fosse a anestesia da cesariana, só que ela não, ao contrário da anestesia, ela não tira o movimento. A anestesia, ela tira dor e movimento. A analgesia não, ela só tira a dor. Problema da analgesia, né? Então, a maioria dos serviços do SUS, por exemplo, não tem disponibilidade. Alguns têm, mas a maioria não tem, por falta mesmo de pessoal, geralmente, de anestesista para disponibilizar esse serviço. Outra questão é que ela não aumenta, tá, a duração da dilatação, né? Então, para chegar a 10 centímetros de dilatação, a analgesia não influencia nesse tempo, mas ela influencia no tempo da dilatação total até a saída do bebê. Então, esse tempo pode ser prolongado com a analgesia regional, essa analgesia que a gente falou das costas. Quando você tem uma prolongação desse período, às vezes você precisa utilizar o fórceps, né, o famoso ferro, que não é essa coisa que o pessoal fala por aí, não esse terror, mas a gente fala isso em outro vídeo. Ou então, a gente também pode precisar usar o vácuo extrator. Bom, esses são os métodos que a gente pode utilizar, tem algumas outras coisas, né? Mas esses são os principais. Espero ter esclarecido vocês. Um abraço e até a próxima!